The Big Bang Theory é uma série misógina? É uma série machista? Será que é? Será que há essa misoginia, esse machismo nessa série que é uma das queridinhas aí mundiais? Bom, eh, a resposta é. Sim, é uma série misógina, é uma série machista, mas porque a gente está num país eh, convidado num mundo ainda muito machista e misógino. Nós ainda estamos vivendo numa sociedade imbuída e conduzida pelo patriarcado. Então, o patriarcado, ele determina que o homem seja superior à mulher. Ele determina que o homem pode ter algumas regalias diferentes da mulher. Ele determina que a mulher é inferior ao homem. Essa é a sociedade, a realidade da sociedade patriarcal, a realidade da sociedade machista. Fernanda, então como assim você traz aqui uma série desse jeito e já coloca outros episódios dessa série, né? Como assim você faz isso com a gente? Pois bem, eu faço isso justamente porque a gente não pode ser hipócrita. E por mais que a gente queira mudar essa sociedade, esse roteirista, né, dessa série é o mesmo roteirista de muitas outras séries que fizeram muito sucesso na sociedade, justamente porque ele sabe trabalhar com esse viés machista, que é um viés cultural e comum, é um viés cultural e comum na sociedade. Significa que, porque nós somos uma sociedade majoritariamente machista, patriarcal, significa que a gente vai continuar a ser? Não. Significa que quando a gente traz luz para essas questões, a gente começa a trazer essas discussões e começa a trazer reflexões da nossa consciência de como que a gente quer conduzir a nossa sociedade a partir daí, de como a gente quer refletir a nossa sociedade a partir daí. Então é bem interessante porque eu tive dois comentários mais enfáticos nessa questão. Eu fiz questão de trazer aqui para vocês. A Hermes fala assim: a Bernadette substituindo a mãe do Wallace, do Howard, e a Amy dependente emocional do Sheldon, e ele orgulhosamente se aproveitando disso para manipular durante anos. Essa série é melhor que fique como simples entretenimento. Concordo plenamente. Ela é melhor que fique como entretenimento. Mas essas questões que foram apontadas aqui pela Hermes, ela é muito interessante, elas são muito interessantes, porque dá até outros vídeos relacionados a isso. Quando que a gente deixa, por exemplo, a percepção que a gente tem em relação a uma pessoa ignorar, e aí a gente ignora os sinais. Do que eu estou falando? Quando ela fala assim, a Bernadette substituindo a mãe do Howard, olha que interessante. Gente, cuidado, cuidado. Quando você vê uma pessoa destratando um parente, maltratando garçom, maltratando pessoas que ela não tem, para ela, na cadeia hierárquica da cabeça dela, não tem relevância, ela não precisa dessas pessoas naquele momento. Quando você vê essas pessoas fazendo esse movimento, você tem que ligar o alerta no máximo. Porque se está tratando o garçom, a faxineira, o porteiro, se está tratando o Uber, se está tratando a mãe, né? Aquelas pessoas que são usuais na vida dela, com tamanha hostilidade, com tamanho desdém, tamanho desprezo, cuidado, porque você está aí na filinha para ser tratado assim. Não vai se achando alecrim dourado de que não vai ser tratado assim, porque sim, você vai ser tratado. Então, eu abri o vídeo para falar sobre o machismo estrutural e sobre
a, a, a questão do patriarcado que há nessa série, assim como há na sociedade, não tem como a gente fugir disso efetivamente, mas a gente pode criticar, mas não tem como fugir efetivamente. Aqui a gente começa a falar, abrindo parênteses, sobre esses sinais de quando as pessoas com as quais a gente vai se relacionar dão para a gente e a gente faz questão de ignorar. Por favor, não ignore esses sinais. Não ignore esses sinais. Se a pessoa está destratando, está destratando, está maltratando mãe, pai, irmão, né, parente, amigo, subalterno, está destratando essas pessoas que ela considera que não são relevantes para ela naquele momento, muito possivelmente quando você parar de ter esse, né, calorzinho da paixão aí em alta, muito possivelmente você vai ser o próximo na cadeia evolutiva de tratamento dessa pessoa. Não ache que você é especial, que essa pessoa nunca vai te tratar assim, porque sim, esse é um modus operandi dela. Sim, ela vai tratar você assim a qualquer momento, ela vai te tratar exatamente igual ela trata as pessoas que convivem com ela há muito tempo ou que ela acha que não precisa daquela pessoa naquele momento. Então, os sinais estão aí, vê quem quer, né? Tem um vídeo aqui muito grave desse de alerta, né, de não ignore os sinais. No dia do casamento, o homem fez sinal de arma na cabeça da mulher e fez sinal de esganadura no pescoço dela. No dia do casamento, os dois vestidos de casados, os dois vestidos para casar, acabaram de casar no ápice da comemoração do casamento. Ele fez uma brincadeira totalmente inoportuna, uma brincadeira, né, entre mil aspas, totalmente inoportuna. Moral da história, 1 ano, 2 anos depois do casamento, ele efetivamente efetuou aquilo que ele tinha brincado, né? Que faria, ele fez, efetivamente, ele matou a esposa. Então, o que eu quero trazer de alerta para você aqui, para fechar esse parênteses relacionado ao comportamento, que até valeria um vídeo à parte, se você quiser falar sobre dependência emocional, sobre como a gente, né, deixa os nossos relacionamentos sobreviverem aí, ignorando os sinais que a vida está dando para a gente. Se você quiser conversar sobre isso, me diz aqui nos comentários que eu trago mais vídeos a respeito disso, porque é um assunto que a gente precisa conversar muito. Então, o resultado fim de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade misógina, é o homem é, subjugar a mulher no seu extremo, inclusive achando que pode matá-la e está tudo bem. Entende? Não está tudo bem. Não está tudo bem. E a misoginia é justamente esse conceito de o homem achar que a mulher vale menos que ele, do homem considerar que ele pode fazer mais pela mulher. Então, ao longo da série inteira, a Penny, ela foi objetificada ao longo da série inteira. E aí, quando chega lá no final da série, quando há um amadurecimento emocional da própria Penny, quando há um amadurecimento da profissão da própria Penny, ela sai desse lugar efetivo da objetificação e ela começa a se tornar uma pessoa, não peito, não corpo. Ela começa a se tornar uma pessoa dentro da série e ao longo da série inteira ela é objetificada com as roupas, com os trejeitos, com as falas do Sheldon, que fica o tempo inteiro questionando a vida ativa dela sexual, porque ela é uma mulher livre, solteira, ela pode ter uma vida ativa. E ele fica questionando e colocando em baila o tempo inteiro esse tipo de comunicação com ela e os outros rapazes também a tratando, né, de forma degradante dessa forma. Então, quando a gente vê a Penny nesse movimento, que a gente vê que ela consegue efetivamente sair desse lugar, né? Que a gente vê que ela consegue sair desse lugar efetivo da misoginia, de ser um objeto, ali a gente começa a ver outras camadas da pele que nos permitem enxergar, né, essa mulher que é aqui. Então, nos vídeos anteriores que eu falei sobre a Amy, a Bernadette, que eu escolhi deliberadamente falar sobre essas mulheres, foi justamente para que você reconheça que assim o machismo existe, mas ele não ofusca.
ele ofusca, assim, mas ele não apaga as mulheres. Apesar deles tentarem, as mulheres conseguem se sobressair. Então, quando a gente fala do o Howard colocando a Bernadette no lugar da mãe dela, a gente vê que quando ela passa pela maternidade, ele continua infantiloide, ele continua não assumindo a responsabilidade, ele continua mentindo para ela, para continuar ali jogando videogame, ele continua sobrecarregando ela, porque ele acha efetivamente que ela é a mãe dele, a extensão da mãe dele, então ele começa a sobrecarregar, e ela vai com o jeitinho dela, colocando limites, impondo limites. E eu não duvido que num futuro distante, ou ele amadureça, a série até tentou mostrar que ele tinha amadurecido, né? Porque tem um determinado episódio que o Sheldon começa a pesquisar junto com a Amy quem seria o padrinho ideal, e ali eles tentam fazer o Wallace se tornar um pouco mais maduro, porque ele faz com que o Wallace resolva as questões que estão aparecendo ali, né, que o Sheldon e a Amy estão colocando, ele resolva com mais assertividade, e eles tentam fazer esse movimento, não dá muito tão certo, né, porque aí quebraria a essência do Wallace, mas eles tentam fazer esse movimento. Então, é, eu quero que você comece a perceber que há machismo e há misoginia em toda a sociedade. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, então não tem como não estar inserido nesses contextos machistas, misóginos. O que a gente precisa fazer é apurar o nosso olhar para enxergar as mulheres como partes da sociedade, como integrantes da sociedade, e não como aquela que quer derrubar o homem, que quer ocupar o espaço do homem, que quer. Porque é nesse lugar que a gente estaria oprimindo ainda mais as mulheres, porque se ela não pode ser uma mulher inteira, ela tem que ser um fragmento do que o homem deixa ela ser, sabe? Então, eu quero que a gente faça esse exercício de reconhecer. Tem até um outro comentário aqui que eu achei bem interessante, que é a Gi fala, muitas pessoas atualmente acusam essa série de ser misógina e que realmente tem muitos pontos nela que provam isso. De fato, né? Tem muitos pontos que provam essa misoginia, porque é uma série que reflete a realidade, né, dos nerds, de como eles pensam, teoricamente, dentro daquele contexto. Mas toda vez que a gente consegue falar sobre isso, trazer luz para essa misoginia, trazer luz para esse comportamento odioso de tratar a mulher com desdém, porque ela se permite ter uma vida sexual, quando trata a mulher com desdém, porque ela quer priorizar a carreira dela ao invés da maternidade, quando a gente se permite olhar isso e falar, opa, questionar isso, refletir sobre isso, aí a gente começa a quebrar esse estigma, aí a gente começa a reconhecer o pormenor que há na gente, e assim a gente começa a sair um pouco desse lugar, a sair um pouco desse contexto que a gente se autocolocou, que a gente se autodeterminou, que é justamente quando a gente vai lá e começa a perceber qual é o movimento da nossa trajetória nesse mundão, né? Então a gente começa a se colocar nesse mundão e a refletir, peraí, eu estou reagindo assim, eu estou agindo assim, será que é o melhor? Será que eu estou fazendo da forma certa? Será que esse é o melhor caminho? Eu estou saindo com uma pessoa que maltrata a mãe, o pai, os irmãos. Será que eu vou comprar a história? Gente, eu vou fazer um outro vídeo aqui porque eu pensei nisso agora, que é interessante, falando sobre ex-mulher, né? Os relacionamentos passados, eles dizem muito sobre nós. Muito, muito sobre nós. E eu vou falar sobre isso no outro vídeo, então deixa eu terminar esse. Curte, compartilha, comenta. Os seus comentários você já percebeu que se tornam até conteúdo aqui. A gente traz uma amplificação do que você comentou para que a gente possa debater e conversar sobre isso e tornar aqui um lugar sadio de conversas honestas, francas e maduras, tá bom? Curte, comenta e compartilha. Obrigada!